Vamos ficar de pé, queridos. Que culto tremendo nós já estamos tendo. É muito bom estar na casa do Senhor essa manhã. Nós vamos estar juntos nesse final de semana para a conferência de missões. Quero ver todos vocês. Use roupa a caráter. Se você não tem, vai ali no Chinatown e compre alguma, tá? Mas seria muito legal na sexta, no sábado e no domingo. Nós vamos nesse momento ler a passagem juntos. Aqueles irmãos que estão lá atrás, se está no escuro, vem para frente, porque a gente não quer que você fique longe. Teve uns que estavam lá, quando eles me viram, vieram rapidinho. Mas tem um casal tão querido que está lá atrás, eu queria que eles viessem para frente para ficar junto com a gente, porque a gente gosta tanto do Marcos e da sua esposa. Amém. Faz um lugarzinho aí para eles. Isso, vão ficar aqui. Você que está em casa, é um prazer ter você em casa assistindo nesse momento. Juntos. Porque... está em inglês? Está em inglês? O que houve? É para ler inglês? Então vamos ler em inglês. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Amen? Prophetic word. Let's read it again. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Repita comigo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É possível que a oração também esteja em inglês, eu não sei o que aconteceu. Está em inglês também, vamos orar em inglês também. É profético, né, pastor Marcos? Vamos lá. Dear God of all grace, please grant us the grace to receive your grace and grant us the grace to live it. In Jesus' name. Amen. Vamos orar em português. Feche os seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, de toda a graça, dá-nos graça para receber a tua graça e dá-nos graça para viver nesta graça. No nome de Jesus, bem forte, amém. Pode tomar o seu assento. João e Maria foram namorados desde adolescentes. Assim que eles terminaram a faculdade, eles se casaram e logo começaram a construir a família. Tiveram 2 filhos, um casal. O sonho de todo novo casal é ter um casal para experimentar o que é ter um filho, o que é ter uma filha. E eles tinham. Os 2 eram membros de uma igreja evangélica e assíduos, pelo menos no domingo. Maria decidiu não trabalhar fora para cuidar dos filhos, e João trabalhava, e ele crescia no seu emprego. Mas com o passar do tempo, o relacionamento dos 2 começou a esfriar, e eles começaram a ficar distantes. Quando os filhos ingressaram na escola, Maria resolveu desenvolver a profissão que tinha formado. Ela foi trabalhar fora, arrumou um emprego numa firma. No trabalho, ela conheceu um homem. E mais tarde, ela teve um caso com ele. O mundo de João desabou quando ele descobriu. O que fazer? Perdoar Maria? Carlos é um bom profissional. É um bom trabalhador. Ele ama o seu trabalho, é honesto, íntegro, um excelente profissional e muito ético. Ele trabalha numa firma há mais ou menos 5 anos, ele cresce com ela. O salário não é lá essas coisas, mas é um salário bom. Mas o que segura ele é a condição de poder crescer junto com a firma. Além disso, o plano de saúde e o plano de aposentadoria são excelentes. E ele então decide ficar. Ele dá de tudo nessa companhia. Há 3 meses a companhia contratou uma nova pessoa e Carlos notou algo errado nessa pessoa. Era como se ele não gostasse dele. E Carlos sentiu que ele queria a sua posição, queria o seu trabalho. Semana passada, Carlos foi acusado por esta pessoa de roubar dinheiro da companhia. É claro que ele é inocente, mas está muito difícil de provar. Ele está irado, disposto a qualquer coisa para salvar o seu emprego, nem que ele tenha que fazer algo absurdo, contrário aos seus princípios, mas isso não pode ficar assim. É injusto.
ele vai ter que pagar. Essas histórias não são reais. Eu as inventei. Mas poderiam ser. Nós podíamos mudar os nomes ou os detalhes. Em vez da mulher que trai, a gente coloca o homem traindo. Podia ser a pessoa que você ajudou e contratou, e mais tarde essa pessoa tomou todos os seus clientes. Podia ser o pastor que entrou na igreja, ganhou a confiança de alguns membros, abriu a sua própria igreja, usando engano, levou um grupo com ele. Todos nós podemos identificar com uma história em que nós fomos machucados. Como pastor e conselheiro, uma das áreas mais difíceis no ministério é a área de ajuda. Nós fazemos com prazer, mas pastor e conselheiro lida com feridas emocionais, infidelidade matrimonial, traição, injustiça, ingratidão, e a lista continua. No capítulo 5 do livro, Marcos Lucado abre o capítulo 5 dizendo: se mágoas fossem pelos, pareceríamos um urso cinzento. Afinal, não há tantas mágoas. Quando as crianças zombam do jeito que você caminha, esses insultos ferem, doem, magoam. Quando os professores ignoram o seu trabalho, essa negligência dói, fere, magoa. Quando sua namorada termina com você, quando seu marido a abandona, quando a empresa lhe demite, tudo isso dói, tudo isso magoa. A rejeição sempre dói, sempre magoa. Tão certo como o verão traz o sol, as pessoas trazem a dor. Algumas vezes de maneira deliberada, algumas vezes de maneira aleatória. Todos nós ferimos e somos feridos. E quando estamos feridos, machucados, magoados, o que fazemos? Para onde nos tornamos? Anos atrás, estudando ainda psicologia na época, fazia o meu bacharel no Bethany, eu li um livro, não me lembro o nome do livro, nem o autor, mas eu sei que eu li. E eu guardei essa frase como um lema para poder ajudar a mim, como pastor e conselheiro, entender atitudes de pessoas. A frase dizia o seguinte: pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam, pessoas magoadas magoam. Quando a gente é magoado, pisado, ferido, machucado por alguém, nosso desejo natural é vingança. Nós queremos que as pessoas que nos magoaram saibam que elas nos machucaram. E se puder, nós queremos que elas paguem por isso. No capítulo 5, Marcos Lucado conta a história de soldados que estavam no Afeganistão. E um dia, um membro da tropa recebeu uma carta da sua namorada de despedida. Ele ficou devastado porque ele amava essa moça, ela tinha prometido para ele. Na verdade, Marcos Lucado cita uma história real e ele dá a referência dessa história no livro. Ela tinha prometido a ele: você pode ir para a guerra, mas eu fico aqui e vou ser fiel a você. E lá ele recebe essa carta dela dizendo: acabou. E para acrescentar um insulto ao dano, a garota ainda escreveu o seguinte: por favor, devolva minha foto favorita, porque eu gostaria de usá-la para o anúncio do meu noivado no jornal da cidade. Ai, que dor. Os parceiros vieram em sua defesa, passaram por todas as tendas e pegaram as fotos das namoradas de todos os soldados, encheram uma caixa de sapato. O soldado enviou as fotos para a ex-namorada com este bilhete: por favor, encontre sua foto e devolva o resto, não consigo lembrar de qual delas é você.
a gente diz, yes! Vingança soa bem e parece o caminho melhor. Mas Deus tem uma melhor ideia. Eu pedi para vocês lerem Romanos por uma razão, para preparar por essa mensagem. E Romanos é uma afirmação, da graça de Deus na nossa salvação. Gálatas foi o primeiro livro que lemos, porque ele fala dessa graça fabulosa. E Romanos é outro. E Romanos, então, taxativamente diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Romanos 1-5. Ele estabelece que sem Deus nós estaríamos perdidos, com Deus nós somos salvos. E ele chega à conclusão no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, nos primeiros 5 capítulos ele estabelece isso, ele fala, como nós falamos na semana passada, do abuso da graça. Sempre houve pessoas que abusam da graça, e a razão, sinceramente, eu vou ser fiel a vocês e honesto, que eu estou fazendo essa série, juntamente com os pastores, não só porque eu recebi esse livro de presente no ano passado, mas porque, ultimamente, há um abuso da graça acontecendo, e a gente vê isso na igreja, nas mensagens que recebemos e vimos postadas nas redes sociais. Pessoas que dizem assim, então se Deus é um Deus de graça, nós podemos continuar a vida que queremos. Se Deus perdoa, quem é você para não me perdoar? Se Deus me aceita como eu sou, eu posso continuar vivendo da forma que eu quero. Se Deus vai me perdoar, então eu posso pecar. Alguns têm a ousadia de falar isso, outros não falam, mas vivem dessa forma. E se um crente, de alguma forma, falar contrário, ele se levanta e diz, quem é você para me julgar? Quem é você para poder falar de mim? Vocês estão me julgando. E Paulo então lida com isso no capítulo 6, claramente. Ele diz o seguinte, se você pensa dessa forma, você não entende graça. Se você pensa dessa forma, você está abusando da graça. Você ainda não morreu nas águas do batismo. Você ainda não morreu para o pecado. Você ainda não ressuscitou para uma nova vida. Mas isso foi assunto da semana passada. Aí no capítulo 7 e 8, Paulo fala sobre a necessidade de viver uma vida de santificação. E é muito maravilhoso porque às vezes a gente pensa que a vida de santificação não tem nada a ver com graça, tem tudo a ver com graça. Tudo a ver com graça. Uma vez que eu fui aceito por Ele, eu preciso de viver para Ele. E se você tem a sua Bíblia, agora é a hora de abrir Romanos capítulo 8, nós vamos ler 2 passagens em Romanos. Paulo então diz o seguinte, portanto, verso 1 do capítulo 8, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Algumas Bíblias dizem assim, os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa segunda frase não está no texto original. Na verdade, fazia parte de uma anotação de um escriba e que veio a ser colocado na Bíblia, mas não fazia parte do original, então os textos mais atuais tiraram. Não desfaz o fato que é verdade o que está escrito, mas não faz parte do texto original. Porque agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é graça. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, mas Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Isso tudo é graça. Verso de número 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, ou para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Em resumo, o capítulo 8 diz que
Uma vez que recebemos graça, precisamos viver no Espírito. Precisamos viver uma vida de santificação. Aí o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 é os mais difíceis de Romanos, onde Paulo lida com eleição e predestinação. Mas no contexto da graça, no capítulo 12, Paulo fala alguma coisa muito forte, e eu quero que você leia comigo, por favor. Porque nós estamos falando de graça. Verso de número 14, ele diz: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Eu contei a história do soldado. Quando ele se vingou da namorada, todo mundo disse: yes, que bom. Paulo diz: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Verso 17: não retribuem a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Na história da América existem vários heróis: George Washington, Abraham Lincoln, e um dos mais recentes, Martin Luther King. Segunda-feira passada, aqui na América, para aqueles que nos assistem no Brasil ou em outras partes, foi o feriado nacional de Martin Luther King. Muitas pessoas não sabem nada de Martin Luther King ou sabem muito pouco a respeito do seu legado e por que um feriado foi dado a ele. Talvez você saiba que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Você já ouviu o famoso discurso: eu tenho um sonho, I have a dream. Então, essa semana, em preparação da mensagem, eu tenho trabalhado nela desde segunda-feira, eu resolvi então estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre Martin Luther King. Meus filhos colocou algumas citações dele, eu comecei a olhar e investigar e encontrei uma história real que aconteceu na primavera de 1965, a história de um rapaz chamado Jimmy Lee Jackson. Jimmy Lee Jackson vivia numa cidade no estado de Alabama, bem no sul dos Estados Unidos, na época da luta por direitos civis. O sul, muito racista. E o estado de Alabama foi um dos piores. O pastor de uma igreja evangélica de negros americanos chamou a igreja para um protesto, e as pessoas então se levantaram para fazer um protesto na porta da igreja. Quando os soldados, as tropas e os policiais souberam deste protesto, eles decidiram que iam acabar com o protesto. E foi despachado um grande número de policiais para acabar com o protesto. E eles chegaram com violência, batendo, usando força para destruir o protesto. A mãe de Jimmy, uma mulher crente, estava na porta da igreja, ajoelhado, orando, quando um soldado veio e bateu nela sem nenhuma misericórdia. Jimmy de longe viu isso, saiu correndo para defender a sua mãe. E o soldado que batia nela chamou os outros soldados e, como punição, ele foi baleado no estômago. Bateram na cabeça dele até que ele ficou inconsciente. Levaram ele correndo para o hospital e o hospital negou recebê-lo. Levaram eles então para uma outra cidade, a cidade de Selma, onde ele contou a história finalmente para um repórter. E dias depois morreu. Naquela época, esse incidente fez que todos os negros de Alabama se unissem para pedir vingança.
Afinal de contas, o que aconteceu foi uma injustiça. No funeral, todos estavam com raiva e querendo vingança, protestando e querendo vingança. Martin Luther King ouviu falar desse caso e resolveu ir ao enterro. Como ele era o líder dos direitos civis, deram a ele a oportunidade de falar, e quando ele começou a falar, havia um silêncio tremendo. Essa é uma história real. Todos esperavam na liderança dele para poder estabelecer a vingança. Qual foi a surpresa deles? Que Martin Luther King, naquele clima tenso, falou sobre perdão e amor. Ele implorou para orar pela polícia, perdoar o assassino e perdoar os que os perseguiam. Eles deram as mãos no final da sua mensagem e cantaram: "We shall overcome", venceremos. Uma pessoa que estava lá escreveu o seguinte: foi um momento inesquecível. Se houvesse causa para vingança, aquele era o lugar. Você podia sentir a raiva no ar, mas depois de Martin Luther King falar, tudo isso desapareceu, até para os familiares de Jimmy. Martin Luther King escreveu um livro chamado Força para Amar. Nesse livro ele escreveu: provavelmente nenhuma demonstração de Jesus tem sido a mais difícil de seguir do que o mandamento de amar os nossos inimigos. Escreve ele: longe de ser uma liminar piedosa de um sonhador utópico, o mandamento de amar o inimigo é uma necessidade absoluta para a sobrevivência. Amor, mesmo para os nossos inimigos, é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Nós nunca nos livraremos de um inimigo pagando ódio com ódio. Nós nos livramos dos nossos inimigos destruindo a inimizade. Por sua natureza, escreve ele, o ódio destrói, de contrapartida o amor constrói. O amor se transforma como um poder remidor. Em outra ocasião, Martin Luther King disse o seguinte: para os nossos adversários dizemos, a mesma capacidade que vocês têm de infligir sofrimento, nós temos de suportá-lo. Vamos superar a força física de vocês com a nossa força da alma. Vocês podem fazer o que quiser conosco, que nós vamos continuar amando vocês. Nós não podemos, em boa consciência, obedecer suas leis injustas, porque não cooperação com o mal é tanto uma obrigação moral como é a cooperação com o bem. Coloque-nos na prisão e ainda assim vamos continuar amando. Envie seus agressores encapuzados de violência em nossa comunidade na hora da meia-noite, abater-nos e deixar-nos quase mortos, e assim ainda vamos amar. Com certeza venceremos, pois vocês vão se cansar ao ver a nossa capacidade de sofrer. Um dia vamos ganhar a nossa liberdade, mas não só para nós mesmos. Nós vamos então apelar para o coração e a consciência de vocês, até conquistá-los. A nossa vitória será uma vitória dupla, de vocês e nossa. 50 anos depois, nós temos um presidente nos Estados Unidos, da raça negra. 50 anos depois, a história mudou. É por isso que existe um feriado para esse homem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, num versículo em Hebreus, capítulo 12, por favor. Hebreus, capítulo 12. Que lindo esse barulho das páginas. Isso é muito bom, temos que restaurar isso na igreja. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Deixa eu ler de novo. Cuidem que ninguém, para todos nós, tá, irmãos?
ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se você leu o livro de Max Lucado, você sabe que no capítulo 5, ele fala sobre a história que Jesus lavou os pés dos discípulos. O ponto que Max Lucado faz é que, em lavar os pés dos discípulos, Jesus estava demonstrando graça. João capítulo 13 diz que, isto não está no livro, mas está na Bíblia, o contexto de João 13 é que Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Ele sabia que o Pai já tinha entregado tudo nas suas mãos. João 13 assim, e tendo amado seus discípulos, amou até o fim. Mais uma informação João nos dá, e ele sabia quem ia o trair. Então Jesus sabe que, número 1, a hora está chegando que ele vai morrer. Número 2, que todo o reino será dado nas suas mãos. Número 3, que ele vai sofrer. Número 4, que ele ama os seus discípulos, mas desses discípulos um vai trair, outro vai negar e todos vão abandonar. Eles então entram naquela sala do aposento onde participam da última ceia. Está todo mundo com o pé sujo, porque na Palestina eles andavam descalços, de sandália. O trabalho era de um escravo, era do menor, não tinha escravo, ninguém queria fazer esse trabalho. Sentaram para comer, não tinham mesa, não tinham como nós temos, sentavam geralmente no chão, debruçado, nos braços, com os pés ou para frente ou para trás, tudo pé sujo. Jesus resolve então dar uma lição para eles, pega a bacia, tira a sua capa, coloca uma toalha ao seu redor e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Vem o primeiro, não sei quem foi o primeiro, possivelmente Pedro. Jesus sabia, você vai me negar, meu filho. Como é que ele sabia? O Espírito Santo tinha revelado a ele. Possivelmente. O texto não diz isso, diz que ele sabia quem ia trair. Mas possivelmente, porque ele disse, Pedro, quando você se converteu, eu estou orando por você. Jesus lava o pé de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, já que é para lavar, então lava tudo. Não, só o pé. Aí vem Tomé, e vem outro. Mas quando vem Judas, irmãos, Jesus sabia, isso aí eu posso dizer, ele sabia. Se fosse eu e você, Judas, a água está suja, deixa eu pegar uma água fresca para lavar o teu pé. Se fosse eu e você, fervia água. Fervia água. Ele botasse aquele pé, queimava, desculpa. Mas Jesus lavou o pé de todos eles. Do inimigo, do que o trair, do que o negar. E aí quando termina, na nova tradução da linguagem de hoje, o verso de número 14 e 15 está assim, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E o ponto de Max Lucado no capítulo 5 é que todos nós que temos experimentando graça, temos os pés molhados pela graça. Que linda figura de linguagem de Max Lucado, ele é tremendo nisso. Todos nós que experimentamos a graça do Senhor, temos não só os pés lavados, mas molhados pela sua graça. E agora nós temos que passar essa graça para frente. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. De acordo com a palavra de Deus, e esse é o ponto da mensagem hoje, é que, uma vez que eu recebo graça, eu preciso passar essa graça à frente. E talvez a forma mais tangível, mais clara de graça é o perdão. Perdão é algo que eu recebi e você de Deus sem merecer.
Jesus pagou o que não devia. Eu era sim um devedor, necessitava de ter um Salvador. Agora canto nova canção, excelsa graça. Jesus pagou por mim, eu não sou mais devedor. Um dia Jesus estava com seus discípulos e Jesus falou a respeito do perdão. Capítulo 18 de Mateus tem tudo a ver com perdão. Você tem que perdoar o teu irmão. Você precisa Jesus falava claramente, Jesus falou sobre perdão várias vezes nos seus discursos e mensagens. Ele disse assim: se você vai dar uma oferta, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai lá, reconcilia com teu irmão. Na oração do Pai Nosso, Jesus termina dizendo: se vocês não perdoarem, Deus não pode perdoar vocês. Um dia, Pedro ficou na carne. Senhor, peraí, quantas vezes o meu irmão vai pisar na bola comigo, vai me machucar e eu tenho que perdoar? Peraí, Jesus, até 7 vezes. Qualquer estudante da Bíblia sabe que os rabinos ensinavam que você só perdoa 3 vezes. Pedro diz assim: Senhor, eu ouvi a tua mensagem, que nós temos que andar a 2ª milha, estou andando a 2ª milha, eu multipliquei por 2, ainda acrescentei mais 1, e fiz um número perfeito, 7 vezes. Jesus vira para ele e diz assim: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Rapidamente ele faz a conta na sua mente, 490 é muita coisa, mas logo ele reconhece que Jesus não está falando de números. Jesus está dizendo o seguinte: toda vez que alguém precisa de perdão, você tem obrigação de liberar o perdão. Obrigação. Jesus, assim é muito difícil. Pedro, deixa eu contar uma história para você. Tinha um homem que tinha um empregado. O empregado devia a ele um dinheiro muito alto, $1 bilhão. O pastor Max falou de alguém que tem 1 milhão, mas 1 bilhão ainda não chegou lá. 1 bilhão é muita coisa. Alguém tem aqui $1 bilhão na conta, irmão? Revela-te agora. É muito dinheiro. Rapaz, ainda não, gostei disso, ainda não. 1 bilhão é muito dinheiro. Rapaz, pensou você dever $1 bilhão? Aí o cara falou assim: misericórdia, eu vou passar a vida toda, eu não vou conseguir te pagar, é muito dinheiro. Aí ele falou assim: tá bom, então vou fazer o seguinte com você, vou te colocar na prisão, te vender e seus filhos, pode vender tudo, até o meu gato, não vai dar isso. Ok, eu vou te perdoar. Perdoa ele. Ele tinha um conservo que devia a ele uma nota alta, mas não tão alta assim, $10 mil. Mas se eu tiver alguém que me deve $10 mil, também é muito dinheiro. Mas $10 mil dá para ganhar. E esse conservo pediu a ele por misericórdia, mas ele não teve misericórdia e coloca ele na prisão. E quando o Senhor ouve essa história, diz: que cara malvado. Eu perdoei a ele uma dívida que ele nunca ia poder pagar, $1 bilhão, ele não pode perdoar ele uma dívida de $10 mil. E o ponto de Jesus ficou claro para Pedro e para os discípulos, e fica claro para nós. A dívida que nós não podíamos pagar era a dívida que nós temos com Deus. Não adianta, irmão. Como é que vocês fazem lá? Vocês não. Mas tem um grupo lá em Goiás que sai de Goiânia para Trindade. Não adianta nada. No Rio de Janeiro o negócio é diferente, é subir, porque nós temos muita montanha, subir a escada da Igreja da Penha, de joelho, não adianta nada. Agora, o povo sobe de joelho, mas o padre tem um elevador. Está lá na Penha. Mas aí o pessoal quer pagar a promessa, tentando, e a verdade é que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não tem como pagar a nossa dívida, e se ela não for paga, o salário do pecado é a morte, é inferno. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho, está perdoado, isso é graça. Mas Jesus, eu fiz tanta coisa errada. Está perdoado, é como se você nunca tivesse pecado. É mesmo, Jesus? É como se você nunca tivesse. E aquele pecado já foi apagado. Eu te justifiquei. Você não precisa de pagar mais nada, mas Jesus não tem que nem dar uma oferta. Não, está apagado. Agora eu quero que você faça o mesmo. Mas peraí, Jesus, peraí. Você não entende. Ele me traiu. Ele arrumou uma outra mulher. Ela me traiu.
roubou os meus direitos, ele machucou minha reputação, roubou o que era meu. Meu filho, isso não se compara com a dívida que você tinha comigo. Se eu te perdoei, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Essa é a mensagem. No livro, no capítulo 5, há 3 citações. A primeira é a citação de Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Lewis Smith falou o seguinte: Deus inventou o perdão como a única maneira de manter vivo o seu romance com a decaída família humana. E essa citação é simplesmente fabulosa, para você colocar na sua página do Facebook amanhã. Ou hoje, Richard Rohr, mas dê crédito. Se você não transformar a sua dor, certamente irá propagá-la. Filhos irados porque tiveram pais irados. Filhas machucadas porque os seus pais machucaram. A verdade é, irmãos, que se a gente não parar esse ciclo, isso vai continuar e vai multiplicar. Esse é o problema da história dos palestinos e judeus. São centenas de anos de raiva e rancor e mágoa. E só pode ser terminado, não com um tratado de paz, mas com perdão. É por isso que eles só vão conseguir quando o príncipe da paz colocar os seus pés em Jerusalém. A história de Nelson Mandela é uma história fabulosa. Ficou preso anos e anos. E quando ele saiu e se tornou o presidente, todos esperavam de Nelson Mandela um grito pela vingança, porque na sua juventude, ele pregava isso. E o medo do mundo é agora que ele é presidente, a violência vai tomar conta da África do Sul, mas quando ele tornou o presidente, ele chamou a nação para a reconciliação. É por isso que ele deixou um legado. Se você conhece a história de Gandhi, você sabe exatamente que a razão que Gandhi foi um grande homem é porque, embora estavam sendo injustiçados pela Inglaterra, ele pregou amá-los e perdoá-los. E hoje a Índia é uma grande potência. O poder do perdão é tremendo, irmãos. Eu li uma frase que eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, porque ela é tão interessante. Eu vou colocar. E vou colocar para você poder reproduzir. Compartilhe. Eu queria até pedir coisas assim tão importantes. Não simplesmente vai lá e curte, não. Não vai simplesmente vai lá e põe like. Compartilha. É uma forma de você levar a palavra para longe. Henry Arnold escreveu o seguinte, preste atenção, porque isso vai responder algumas perguntas que você está tendo. Se guardarmos rancor contra alguém, a porta para Deus será fechada. Estará absolutamente fechada, sem nenhuma maneira de irmos a Ele. Só se perdoarmos os outros, seremos perdoados. E Arnold escreve dizendo, estou certo de que muitas orações não são ouvidas, porque o que ora tem um ressentimento contra alguém, mesmo que ele ou ela não esteja ciente disso. Jesus diz mais de uma vez que antes de orarmos devemos perdoar. Se queremos Jesus, precisamos ter um coração perdoador. Eu preparo mensagem todas as semanas, já faço por muitos anos. Tem mensagens que fluem, são rápidas. Geralmente uma mensagem eu levo 5, 6 horas, está pronto. Essa mensagem eu estou batalhando com ela desde segunda-feira. O pastor Max entrou no meu gabinete, ele me conhece, falou, já está pronta? Eu falei, não deu ainda. E quando eu cheguei em casa ontem, depois da reunião da diretoria, fui para o meu computador e disse para a Tereza, não está fluindo, não estou conseguindo preparar. E a razão não é porque eu não sei o texto, não conheço a passagem, é porque lida com coisas em todos nós. Eu falei na semana passada e repito novamente, com muito temor e tremor, eu não prego o que eu não vivo.
Eu gostei muito da palavra do Egnaldo a respeito do que Deus falou no seu coração. E eu parabenizo a ele e a sua esposa por essa decisão e por ter coragem de falar. Sexta-feira eu recebi o recibo do imposto de renda que foi enviado por e-mail na igreja. Quando eu vi o valor que nós demos, eu e Tereza, no ano de 2013, devido à necessidade da igreja, nós devolvemos, e o meu salário vem da igreja, nós devolvemos 20% de tudo que recebemos. Por que eu falo isso? Porque eu não poderia nunca chegar na igreja e pedir à igreja para sacrificar uma coisa se eu não estiver disposto a sacrificar. No final do ano passado, quando eu pedi à igreja para dar uma oferta especial, eu fui o primeiro a dá-la. A razão que eu falo isso é porque essa semana, preparando essa mensagem, eu falei, eu não posso subir no púlpito no domingo de manhã se eu tiver rancor no meu coração contra qualquer pessoa. E eu vou ser sincero para vocês, durante todos esses anos eu tenho sido receptor de graça. Deus tem me agraciado com sua graça através de tantas pessoas. Eu tenho uma esposa que me ama, filhos que me amam, pais que me amam, família que me ama e uma igreja que genuinamente me ama. Eu sei que os irmãos me amam e sei que sou amado por vocês e amo vocês, apesar dos meus defeitos. Quem anda comigo sabe que eu tenho defeitos, e é só você andar comigo um pouquinho, você vai descobrir todos os meus defeitos. E apesar deles, minha esposa me ama, apesar deles, meus filhos me amam, apesar dele, minha igreja me ama, apesar disso, minha igreja me honra. E eu também, uma vez que eu recebo graça do meu Deus e das pessoas ao meu redor, eu preciso de dar graça. E eu tenho perdoado muitas pessoas. E vou ser sincero, não só eu machuco, mas também sou machucado. Talvez a dor maior de um pastor, talvez a maior dor de um pastor, não é traição, mas é ingratidão. Todo pastor que eu conheço diz isso, ingratidão é a pior dor. Eu sei que tem gente que sai da igreja, é normal, desde que igreja é igreja, sempre vai acontecer isso. Um sai de uma igreja, vai para outra igreja. Mas ingratidão é difícil, irmãos. Então, quando você investe na vida de uma pessoa por tantos anos, e a pessoa simplesmente chega, vai embora e nem te diz nada. Alguns escolhem para dar a Deus depois de uma mensagem. Só quem prega sabe o que eu estou falando. Eu, sinceramente, eu saio daqui no domingo exausto. Eu começo 6:30 da manhã, quando eu chego em casa eu estou exausto. A pior hora de falar comigo, qualquer coisa séria, é depois de eu pregar 2 mensagens. Alguém escolhe dizer, pastor, eu vou sair depois de uma mensagem. Talvez não fez por mal, mas isso machuca. Ano passado, e vocês sabem o que eu estou falando, sem mencionar nome, nós fomos muito machucados por 3 pessoas. 2 delas membros da igreja e uma não membro da igreja, mas parte da família. Isso machucou tanto, irmãos. E como é que eu vou pregar essa mensagem para falar de perdão se eu não estiver disposto a liberar esse perdão? E eu tive que essa semana trabalhar em tudo isso e dizer, sabe de uma coisa? Eu não tenho outra opção. Eu tenho que liberar esse perdão a todas as pessoas. Se eu vou pedir à igreja para fazer o mesmo. E eu estou pedindo você para fazer o mesmo. Na autoridade concedida sobre mim, como ministro de Deus e pastor de vocês. E se você escolheu assistir esse programa, você está preso com esse grupo. Eu estou pedindo você para fazer o mesmo. Eu estou pedindo você para perdoar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, os seus pais, os seus amigos. Eu estou pedindo você para perdoar aquele que te abusou fisicamente anos atrás, que te abusou verbalmente. Eu estou pedindo a você para abrir mão daquele que roubou a sua inocência, que abusou da sua confiança no passado. Aqueles que estão nesse momento passando por esse rancor, essa mágoa. Eu estou dizendo para você hoje, abra mão em nome de Jesus.
E eu estou dizendo e pedindo para você para perdoar todos aqueles no futuro. Que quando alguém te machucar, você lembre dessa mensagem. Eu orei esta manhã, juntamente com um grupo de oração que ora comigo antes do culto em inglês. Eu disse, orem comigo, porque eu não quero que essa mensagem seja uma mensagem que as pessoas vão dizer, que bom, que linda mensagem. Eu quero que as pessoas digam assim, o que é que eu posso mudar na minha vida depois de ouvir essa mensagem? Eu quero concluir com um comentário que eu li de Romanos 12:9. Deixa eu ler novamente Romanos 12:9. Romanos 12:9 diz o seguinte: Romanos capítulo 12, verso 9, deixa eu lá. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo está falando com a gente, irmão. Desculpe, 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Rick Warren comenta nessa passagem, eu quero ler o que ele diz. Quem tem um arsenal melhor para pagar, você ou Deus? Quem pode acertar contas melhor, você ou Deus? Ele responde, acho que Deus. Se eu tiver que escolher retribuir ou deixar Deus ser o Deus de justiça, eu vou deixar que Deus seja o Deus da justiça. Eu vou optar por deixar na mão de Deus. Ele continua dizendo, deixe-me explicar o que o perdão não é. O perdão não significa o restabelecimento imediato de confiança. Não. O perdão é instantâneo, a confiança deve ser reconstruída ao longo do tempo. O perdão é baseado na graça, a confiança é construída por obras. Você ganha confiança, você não ganha o perdão. Muita gente não quer perdoar porque ela acha que se perdoar alguém, então ela tem que confiar nesta pessoa novamente. Não, isso é uma questão totalmente diferente. Deixe-me dizer novamente, diz Rick Warren, perdoar uma pessoa não significa que você tem que confiar nela. Isso significa que ela tem que ganhar a confiança de novo. Se as pessoas estão em um relacionamento e seus parceiros estão lidando com drogas ou álcool, ou abuso, ou qualquer outra coisa, ela vem e pergunta para você, você me perdoa? Sim, você tem que perdoá-la. Podemos voltar a ser como era antes? Não, isso não é a forma que nós fazemos. O perdão e a restauração de um relacionamento são duas coisas diferentes. O perdão é a nossa obrigação. Se elas merecem ou não, se elas pedem ou não, se elas mesmo reconhecem que precisam ou não, você perdoa por causa de você. Restauração de um relacionamento leva muito mais do que o perdão. É preciso arrependimento, leva a restituição e uma reconstrução de confiança. E isto muitas vezes leva um tempo bem maior. Muitas pessoas pensam que não podem perdoar, porque isso significa voltar às coisas como antes, de maneira nenhuma. Mas você tem que deixar a dor com Deus. Como se livrar da sua dor? Perdoe e entregue para Deus. Se você não participou de nenhum grupo de conexão que eu pedi para você participar, eu queria te pedir um favor. Além das atividades de conferência de missões que nós temos, eu queria, em nome do Senhor Jesus, que você participasse desse grupo de conexão essa semana. Por quê? Aqueles que vão estar aqui na igreja ou que têm acesso ao vídeo, você vai ver Max Lucado recontar a história que ele conta no livro. Duas histórias importantíssimas. Uma de uma mulher que foi ferida quando um rapaz jogou um peru enorme no vidro do seu carro. E ela foi ferida, deformada, e mais tarde ela perdoou o seu agressor. Ele conta a história da comunidade Amish, quando aquele homem foi e entrou na comunidade, matou meninas, 11, creio, e eles perdoaram. E ele vai fazer algumas perguntas muito importantes, que ouvir essa mensagem é importante, fazer mudanças ainda mais, mas o que vai acontecer na quarta-feira, os que vão estar aqui na quarta-feira,
ou aonde você vai estar, é que isso vai ficar fundamentado no teu espírito. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus, participe. Depois de contar essas histórias, ele termina dizendo o seguinte, final do capítulo 5, a graça não é cega. Ela enxerga a mágoa muito bem, mas a graça escolhe ver ainda mais o perdão de Deus. Ela se recusa a envenenar o seu coração. Onde há falta de graça, há amargura. Onde há falta de graça, há amargura em abundância. Onde há graça em abundância, cresce o perdão. E ele termina dizendo, portanto, vá em frente, molhe seus pés, tire as meias e os sapatos, coloque os pés na bacia, primeiro um, depois o outro. Deixe que as mãos de Deus limpe toda a sujeira da sua vida, desonestidade, adultério, acesso de raiva, hipocrisia, pornografia. Deixe Deus tocar em tudo isso. Enquanto as mãos dele trabalham, olhe ao redor da sala. O perdão pode não ser imediato, mas ele pode acontecer com você. Afinal, você tem os pés molhados. Uma vez você recebe graça, seja condutor de graça. Fique em pé, por favor. Hoje nós não temos nenhuma atividade após o culto, almoço, nada disso, mas nós temos uma oportunidade da gente avaliar essa mensagem. E eu queria nessa manhã fazer um altar, irmãos, um altar mesmo, de quebrantamento, um altar de entrega, um altar em que a gente vai chegar e dizer, Senhor, eu abro meu coração e te peço, aquilo que nós oramos no início, dá-me graça de receber a tua graça e viver nela. Alguns nessa manhã precisam de liberar perdão. Alguns nessa manhã precisam de ser curados do rancor. Alguns precisam só de se relembrar para poder fazer isso. Mas eu creio que nessa manhã, relacionamentos podem ser restaurados através da distribuição da graça. Se você tiver que sair, embora, eu entendo e não vou te criticar nem julgar você por isso. Mas se você puder ficar, gastar um tempo em oração, será maravilhoso para você. Embora os membros do altar também precisam de orar, eles estão aqui para abençoar a sua vida. E mesmo de pé, eles vão estar aqui, porque depois de você gastar um tempo com Deus, você pode querer que alguém ore por você. Você pode querer vir para mim, para minha esposa, pastor Max, ou qualquer um dos outros líderes, pastor Soares, os pastores que estão presentes, dizer, olha, ora por mim, para que eu possa abrir mão. E a gente vai estar orando por você. E quando eu orar por você, eu vou estar orando por mim também, porque eu também preciso disso. Esse tipo de mensagem que eu careço dela tanto quanto você. Pai, Deus de graça, eu te peço que tu possas agora inundar-nos com a tua graça, para que a gente possa liberar essa graça a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Despede o teu povo que vai para casa, abençoa aqueles que assistem na internet, que haja transformação através do que nós ouvimos, que não são palavras minhas ou de Lucado, são palavras do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, ó Pai, os grupos de conexão. Abençoa, Senhor, ó Pai, a leitura da Tua Palavra e os cultos de missão nesse final de semana. Em nome de Jesus. Nessa semana, leia 10 salmos, escolha qualquer salmo que você quiser. A nossa leitura são 10 salmos esta semana. O altar está aberto, eu queria contar com você aqui na frente, gastando tempo com Deus. Deus abençoe. Se você quer ir embora, só não converse dentro do santuário, converse lá fora. Paz do Senhor Jesus esteja com você.